O novo Esquadrão Suicida está chegando por aí, trazendo algumas caras que nós já conhecemos, mas também muitos rostos novos. Mas você sabe quem são esse povo todo? Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Depois daquele fracasso comercial que foi o Esquadrão Suicida, que mesmo tendo boa arrecadação em dinheiro, ele não teve uma boa recepção nem da crítica e nem do público. E aí, anos depois, deram uma nova chance para o Esquadrão Suicida, essa equipe de vilões que estavam se reunindo para fazer missões especiais para os Estados Unidos, só que eram missões que poderiam matá-los. Essas pessoas me massacraram, eu fui muito massacrada. E aí, para comandar esse novo filme, foi convidado James Gunn, o mesmo diretor dos Guardiões da Galáxia lá da Marvel, para poder conduzir esse novo filme. E aí ele trouxe algumas velhas caras, mas também muitos personagens novos. E aí vamos descobrir quem é quem nesse jogo do bicho. Ah, finalmente os refrescos! Vamos começar por aqueles que nós já conhecemos. A primeira dela é Amanda Waller, interpretada por Viola Davis. Ela mais uma vez estará aqui. A Amanda, como nós pudemos ver no filme anterior, é a grande líder do Esquadrão Suicida. É ela, essa chefe do estado, que acaba convocando, ou melhor, obrigando alguns vilões a participar dessa equipe, a Força Tarefa X. Ela é uma mulher totalmente impetuosa e que vai fazer de tudo para colocar suas ações e os seus planos em ação, mesmo que ela acabe estourando algumas cabeças por aí. É claro! Em segundo lugar, nós temos a nossa palhacinha do crime, a Arlequina que volta. Ainda não sabemos se o filme das Aves de Rapina vai conversar diretamente com esse filme do Esquadrão Suicida. Mas independente disso, é a nossa Arlequina, é a Arlequina da Margot Robbie, então ela tá muito bem-vinda. Ela é a nossa Arlequina que nós queremos ver mais ainda. Como vocês sabem já, a doutora Harleen Quinzel acabou se apaixonando pelo Coringa lá no Asilo Arkham e acabou entrando na vida de crime junto com ele. Só que agora a gente sabe que ela não está mais junto do Coringa, e aí ela tá tentando encontrar o seu lugar nesse mundo. E vamos ver o que ela tem a acrescentar nesse Esquadrão Suicida, e não somente isso, mas também como ela vai interagir com todos esses novos personagens. Depois da Amanda Waller, temos um segundo comandante da equipe, só que diferente da Amanda, este aqui vai para o campo. Nós estamos falando do Coronel Rick Flag. No primeiro filme ele teve um caso amoroso com a vilã Magia, e aí isso acabou atrapalhando bastante o personagem nesse comando da equipe, tirando seu foco diversas vezes. Agora aqui, já que a Magia não estará mais no filme, nem a Juni Moon, talvez vejamos um Rick Flag mais centrado e mais focado no seu papel. Ele foi convocado pela Amanda Waller para ficar de olho em todos esses vilões da equipe, e aí, como essa autoridade dentro dela, ele vai acabar garantindo que todos eles cumpram seus devidos papéis. E como a gente poderia esquecer do Pink, o personagem mais importante do antigo Esquadrão Suicida? Bem, claro que a gente não tá falando do Pink, né? Mas a gente tá falando do seu dono, o Capitão Boomerang, um dos grandes vilões do Flash. Que merda, hein? Jay Courtney acaba voltando para interpretar o seu antigo personagem, um personagem bastante curioso que utiliza de algumas armas especiais, boomerangues. Claro, esse personagem tem um senso de humor bastante australiano e que nunca vai largar o seu bichinho de pelúcia de mão. E aí vamos agora entrar para os personagens novos. O primeiro deles é o interpretado pelo Idris Elba. Ele fará o Sanguinário, o Bloodsport. Quando o Idris Elba foi escalado para fazer esse personagem, ninguém sabia que ele faria o Sanguinário. Alguns até pensaram que ele faria o personagem pistoleiro que foi interpretado por Will Smith lá no primeiro filme. Só que aí, quando saiu algumas imagens e os trailers promocionais, nós vimos que ele seria, de fato, o Sanguinário. Nos quadrinhos, esse personagem já foi compartilhado para 3 personagens distintos. Só que todos os 3 eram vilões do Superman. Eu acredito que Elba vai acabar fazendo o Sanguinário original, o Robert Du Bois. Ele acabou perdendo o controle após ver o seu irmão, que ficou extremamente ferido quando ele assumiu seu lugar na Guerra do Vietnã. E aí, aproveitando de sua dor, o Luthor acabou incitando o Sanguinário,
contra o Superman. Ele até começou um tiroteio na cidade de Metrópolis com balas de kryptonita, só que no final ele acabou sendo derrotado pelo Superman. Perdeu! A casa caiu! E aqui no filme ele vai estar dentro do Esquadrão Suicida. Eu não acho que nós veremos alguma relação desse personagem com o Superman no filme, mas nunca se sabe, né? Vai que. Mas eu acho que o grande queridinho, a grande personagem que muitos querem ver é o poderoso rei, o rei dos 7 mares. E não estou falando do Aquaman. Eu estou falando do Tubarão Rei! Nós já vimos o personagem aparecendo em outras mídias ultimamente, como na série do Flash e até mesmo na série animada da Arlequina, onde ele teve uma pegada mais cômica e engraçada. No filme ele vai ser dublado pelo Sylvester Stallone, o nosso Rambo. E nos quadrinhos, o Tubarão Rei é filho de um personagem chamado Tubarão Deus e acaba enfrentando o Aquaman diversas vezes nesses mesmos quadrinhos. A sua pele é muito resistente e ele acaba devorando qualquer coisa que aparece na sua frente. Então, cuidado com o tubarão. Mesmo ele sendo fofinho, ele pode te abocanhar com uma mordida só. O sangue de Jesus tem poder! Outro grande conhecido dos fãs da série da CW é o Clifford DeVoe, o Pensador. Ele é um grande vilão com um grande intelecto e que sempre está coordenando outros vilões para fazer o seu papel. Esse nome também já foi tomado por diversos outros personagens da DC Comics, mas propriamente uns 4 personagens diferentes. E o primeiro dele é o Clifford DeVoe, que foi criado nos quadrinhos em 1943. Ele era um advogado fracassado e ele percebeu que a maioria dos vilões de Gotham City tinham habilidades, tinham poderes, mas nenhum deles tinha a inteligência suficiente para colocar os seus planos em ação e conseguir ter sucesso com isso. Então ele acabou assumindo o papel de ser o cérebro desses vilões para poder dar certo os seus planos. E aí ele já enfrentou muitos personagens como Lanterna Verde Alan Scott e até mesmo Flash J. Garrick, que são 2 grandes heróis da famosa Era de Ouro dos quadrinhos. Outro personagem que é pra gente ficar de olho é o Pacificador, interpretado pelo John Cena. Esse personagem já teve algumas versões diferentes, vamos falar das 2 principais. Na sua versão original, quando ele ainda não era da DC Comics e sim de uma outra editora, a Charlton Comics, que foi comprada pela DC há alguns anos, ele era um diplomata chamado Christopher Smith, e ele sempre utilizava de suas habilidades para instaurar a paz através da força bruta. Só que, como eu disse, é uma versão mais pacifista, mais paz e amor. Só que depois da crise nas Infinitas Terras, com esses heróis da Charlton Comics já sendo colocados dentro do universo principal da DC, claro que ele teve uma nova origem. Aqui ele também teve uma ligação com a Guerra do Vietnã. Smith, nessa época, ele cresceu cercado pelo trauma de seu pai, que era um nazista na Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi para a Guerra do Vietnã e acabou massacrando diversas pessoas em um vilarejo. E aí, depois de 20 anos sendo preso, ele foi convocado pelo governo dos Estados Unidos a entrar num projeto chamado Pacificador, para poder lutar contra o terrorismo. E aí, quando esse projeto acaba, ele continua mantendo o mesmo nome e aí quer continuar mantendo a paz a todo custo. Esse é tipo um justiceiro da DC. Ele quer colocar a paz, instaurar a paz a qualquer custo, mesmo que ele acaba matando algumas pessoas durante esse processo. Sendo que eu sou justiceira. A Caça-Ratos, Ratcatcher, interpretada pela atriz portuguesa Daniela Melchior, é a sucessora de um grande vilão do Batman, também chamado de Caça-Ratos, só que com um outro alter ego, o Otis Flanagan. Esse Caça-Ratos original, ele trabalhava nos esgotos de Gotham, ele trabalhava nesses esgotos até ser acusado de matar um inocente nesses mesmos esgotos. E aí ele foi preso e acabou assumindo que de fato ele foi responsável pela morte dessa pessoa. E acabou entrando no mundo do crime. Como super vilão, ele tinha o poder de controlar os ratos e matava as suas vítimas com um gás mortal. É a falta de vergonha. Outro personagem que ninguém conhecia é o Sábio, o Savage. Esse é o alter ego de Brian Durlin e ele foi apresentado em 2003 como o herdeiro de uma grande fortuna. Ele tinha o objetivo de se tornar mais um vigilante em Gotham, só que o Batman percebeu que não ia dar muito certo, então acabou vetando essa nova vida para ele. E aí, meio desiludido, ele acaba continuando esse sonho de se tornar uma pessoa especial e acaba utilizando de suas habilidades tecnológicas para poder fazer chantagem nas outras pessoas. Inclusive, em uma das histórias das Aves de Rapina, ele acaba torturando a Canário Negro para poder revelar a identidade do Batman. Tá aí uma pessoa que eu acho que precisa de terapia, viu? Um personagem que eu acho que vai roubar bastante a cena é ninguém menos, ninguém mais que o Bolinha, um vilão que utiliza de bolinhas para criar outros objetos, mortais ou não, que estão em sua roupa.
É isso mesmo que vocês me ouviram. Com certeza não é um personagem pra se levar a sério nesse filme. Foda-se! O Bolinha era um inimigo do Batman, só que acabou sendo preso, claro, obviamente, e acabou indo parar em Belle Reve, onde ele entrou no Esquadrão Suicida. Claro que nós teríamos uma extraterrestre na equipe, né? Ela é a Mongal, a filha de Mongu, um grande tirano do planeta bélico. Ela foi apresentada nos quadrinhos em 1995 como uma guerreira alienígena. Ela geralmente aparece no quadrinho como uma das inimigas do Superman, mas vamos ver como ela vai aparecer aqui no filme. Meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus. Agora vamos lá, já temos uma caça-rato, já temos um homem-bolinha. O que será que aparece agora de tão bizarro? Eu suspeitei que seria muito bizarro. Temos o Doninha, o Weasel, interpretado pelo Sean Gunn. E ele é de fato, literalmente, uma doninha do tamanho de uma pessoa humana normal. Nos quadrinhos, John Monroe era um jovem solitário que geralmente sofria bullying de seus colegas de trabalho e da escola. Após ele se formar, ele se tornou professor e ele viu que diversos dos seus antigos colegas acabaram ocupando cargos muito importantes. Então, bastante amargurado, ele acaba assumindo essa identidade de doninha para poder fazer o mal. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Então ele acaba utilizando de suas habilidades mais ágeis, coloca uma roupa de doninha, mata alguns dos seus colegas e acaba se tornando um vilão do herói nuclear. Temos um outro personagem que sinceramente eu mesmo nunca ouvi falar. É o Blackguard. Nos quadrinhos, esse vilão foi treinado por uma equipe chamada MIL, que é uma instituição do crime organizado lá da DC Comics. Ele já tinha um sério histórico de crimes e aí dentro dessa equipe ele acabou participando de um plano para roubar alguma tecnologia lá dos laboratórios Star. Claro que com o tempo ele acabou sendo traído por a sua própria organização. Ele foi preso e acabou convocado pela Amanda Waller para participar do seu Esquadrão Suicida. Eu acho que o personagem vai ter uma veia mais cômica aqui no filme e ele vai ser interpretado pelo comediante Pete Davidson. Agora vamos falar dos personagens originais para o filme. Originais até certo ponto, né? Porque provavelmente eles foram inspirados em outros personagens da DC. A primeira dela é a interpretada pela nossa atriz brasileira, Brasil! Alice Braga. Ela vai fazer a personagem Sol Sória e é a primeira personagem original criada para esse filme. Não, nunca nem vi. Provavelmente ela foi inspirada no personagem Juan Soria, que era um filho de imigrantes que tentou se juntar à Liga da Justiça. Ele foi um personagem que se machucou no seu trabalho e acabou injetando nanorobôs em si mesmo. Com isso, ele acabou adquirindo a habilidade de abrir qualquer fechadura com esses novos poderes. Não é feitiçaria, é tecnologia. E aí ele pensava que iria se tornar um super-herói. Só que ele foi recusado pela Liga da Justiça e acabou tendo que roubar um banco para poder ter dinheiro para poder sobreviver, claro. Ele foi preso e acabou sendo convocado pela Amanda Waller também a participar do Esquadrão Suicida. Aí a gente ainda não sabe se a personagem da Alissa vai ser alguém correspondente ao Sol ou se vai ser apenas um parente próximo a ele. Então vamos ficar no aguardo desse filme. Vamos pensar um pouco, né? E por fim, para finalizar, chegamos ao personagem TDK. É um outro personagem original que vai ser interpretado pelo ator Nathan Fillion. Ele parece também ser uma outra repaginada de um outro personagem lá dos anos 80, que é o Army Fall of Boy. Ele é um personagem que veio lá do século 30 e que conseguia retirar o seu próprio braço para atacar. Você quer me matar? Quer me matar? Então parece que o filme vai estar cheio de bizarrice, né? Já temos o Doninha, temos um cara que arranca braço, temos uma pessoa que quer causar paz através da violência. O grupo é forte e a gente... Então, como estão as expectativas de vocês? Já saíram 2 trailers oficiais para o Esquadrão Suicida, que está previsto para sair nos cinemas em 2021 ainda. Então, vamos ficar no aguardo desse filme e que seja muito bom. Por favor, Warner, por favor. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para as notificações. Vocês estarão ajudando demais o canal a crescer cada vez mais. Essas são as minhas redes sociais, passando aqui por baixo. E, enquanto isso, eu peço desculpas a vocês por não ter tido vídeo nas últimas semanas. Eu estava passando por um problema pessoal muito grande, mas eu estou de volta e bem melhor do que antes. Então eu conto sempre com vocês e obrigado por voltarem a assistir esses vídeos. Muito obrigada a vocês que me acompanharam até agora e a gente se vê na semana que vem. Até mais!